Fala galera, hoje é dia de Wolverine Origem. É uma história da Marvel escrita por Paul Jenkins e desenhada por Andy Kubert no ano de 2001. Wolverine teve sua primeira aparição em 1974, mas sua real origem sempre foi um mistério. O personagem não tinha memória da sua vida anterior ao experimento Arma X, então demorou 27 anos para Marvel revelar a real história do mutante mais famoso dos quadrinhos. Mas antes de continuar, se inscreve se você ainda não é inscrito para ajudar no crescimento do canal. Já deixa seu like nesse vídeo para não esquecer depois e para ajudar na divulgação. E dá uma olhada na loja do Nerd All Stars que vai ter o link aqui na descrição. Me segue também no Instagram, onde tem várias novidades como resenhas e inclusive lives esporádicas. O link também tá aqui na descrição. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. Senta que lá vem a história. A história começa próximo dos anos 1900, onde os Howlett eram uma família muito rica que vivia em Alberta, ao norte do Canadá. John Howlett era o chefe da família e teve 2 filhos, mas o mais velho já tinha falecido. Isso teria enlouquecido sua esposa Elizabeth, que nunca mais foi a mesma. O filho mais novo era o pequeno James Howlett, um garoto muito fraco, frágil e doente. Para cuidar dele, John acolheu uma garota ruiva chamada Rose para se tornar sua companhia e ajudar a cuidar de James, principalmente com relação à sua saúde, já que a sua mãe não se fazia mais presente. O Sr. John Howlett era um homem bondoso, gentil, mas o seu pai, o velho Howlett, era totalmente diferente, um velho desprezível, rude e grosseiro. Alguns funcionários trabalhavam ali na mansão, como Kenneth, o responsável geral, a Sra. Hopkins, a governanta, e também Thomas Logan, o jardineiro, um tipo de faz-tudo na mansão. Logan era um alcoólatra agressivo que tinha um filho que vivia com ele. Esse garoto, Rose e James eram as únicas crianças naquele lugar. Era questão de tempo até que os 3 fizessem amizades. Rose passa os dias seguintes na mansão se adaptando ao lugar e tendo mais proximidade com o pequeno James. O garoto é frágil, com uma saúde péssima, cheio de doenças e alergias, então Rose e James sempre estão juntos. O filho do Sr. Logan também passa o dia com eles brincando pelos arredores da mansão. O garoto nunca disse seu nome, então James e Rose o batizaram de Cão. Um certo dia, James vai sozinho com o cão até a beira de um lago, mas James cai na água e acaba sendo salvo pelo seu amigo. Nada demais aconteceu, mas o susto foi grande. Então John Howlett pede a Logan que mantenha seu filho longe de James, para evitar qualquer outro tipo de problema. É onde o cão percebe que a vida deles é muito diferente da vida dos ricos da mansão. O tempo passa, James e Rose continuam sempre juntos, mas Cão não anda mais com eles. Até que durante o Natal, o Cão é encontrado espiando pelas janelas da mansão. O Sr. Howlett é muito gentil e aproveita a data para dar um presente ao garoto, um trem de brinquedo. O Cão sai dali completamente feliz, mas quem não fica nem um pouco contente ao vê-lo com isso foi o seu pai. O velho Sr. Logan, bêbado, espanca o filho. Ele odeia aqueles ricos, principalmente o gentil John, por ser superior a ele, mas isso provavelmente tinha um outro motivo maior. Anos se passam, Rose escreve todos os seus relatos num diário, seus sentimentos e como vai vendo James crescendo sendo forçado a seguir com os assuntos da família. A própria Rose já não o vê mais com tanta frequência por causa disso e vai atrás da governanta, mas chega no quarto de Elizabeth, a mãe de James, que num relance revela algumas cicatrizes em seu corpo. Rose é praticamente chutada dali e então sai ao jardim da mansão, onde acaba encontrando o cão. O garoto também tinha crescido e com isso surgiu uma atração pela garota.
O cão pega Rose à força e James aparece para tentar impedir. Mas um garoto fraco e frágil como ele só consegue fugir e avisar alguém sobre o ocorrido, enquanto Rose se solta e foge do garoto. Isso irrita o Sr. Howlett, que avisa mais uma vez ao Sr. Logan para que mantenha seu filho longe. O cão não obedece e aproveita um momento em que James vai sozinho ao túmulo do seu irmão falecido, e ali o cão o ameaça, dizendo que ele não tinha que ter se metido. Rose é dele e ninguém deve se intrometer. O cão ataca James, mas o cachorrinho dos Howlett avança no filho de Logan, que fica mais irritado, e para descontar, o cão mata o pequeno animal de estimação. Esse foi o ponto final para que John Howlett expulsasse os Logan de suas terras, tanto seu filho rebelde quanto o Sr. Logan, que promete que isso não vai ficar assim. Os Howlett iriam pagar pelo que fizeram aos Logan jogando-os para fora dos portões. Logan fica enfurecido com isso, mas não culpa seu filho pelo que aconteceu, e sim os Howlett, os riquinhos que não mereciam aquilo que tinham, segundo ele. Então isso deveria mudar. Logan parte armado para a mansão dos Howlett com seu filho e, chegando lá, matam o Sr. Kenneth e fazem Rose de refém. Logan quer levar Elizabeth com ele, mas John surge para investigar e percebe a invasão. Então, raivoso, Logan ataca o Sr. Howlett, e no momento em que o pequeno James escuta o barulho e chega para ver, Logan dá um tiro na cabeça do seu pai, o matando. Rose se desespera. Logan e seu filho estão armados. 2 pessoas já haviam morrido e James estava desolado ao lado do corpo do pai. Desse jeito, sem nem perceber e perdendo toda a sanidade num ato impulsivo, James ataca Logan e cão. Nesse momento, ativando seu gene X, revelando garras em seus punhos, garras de ossos que rasgaram suas mãos durante a adrenalina. James Howlett rasga o rosto do cão e crava suas garras no peito de Logan, matando o homem. Os tempos eram outros, os mutantes sempre sofreram preconceito na sociedade por se tratar de uma raça diferente do considerado normal. E nessa época tudo era muito pior. Desse jeito, como se toda aquela situação já não fosse caótica o suficiente, Elizabeth e o velho Howlett consideram que James é uma aberração e expulsam o garoto dali junto de Rose. A garota continua ao lado de James, mas depois de todo o trauma, ele fica completamente catatônico a partir daqui. Enquanto isso, na mansão, além dos corpos de John Howlett e de Thomas Logan, o cão estava ali com o rosto todo desfigurado, mas consegue ver Elizabeth completamente enlouquecida por tudo isso, pegando a arma caída no chão e atirando na sua própria cabeça. Rose não sabe para onde ir e leva James para uma vila longe da mansão, onde não conhecem o seu rosto, mas o nome dos Howlett é muito conhecido, e por isso Rose diz que aquele rapaz é o seu primo e seu nome é Logan. Rose e James, agora chamado de Logan, vivem naquele vilarejo de homens que trabalham numa mina, onde Logan passa a trabalhar também aos cuidados de Smitty, o responsável daquele lugar, enquanto Rose se torna um tipo de administradora do local. O tempo continua passando, James vai crescendo, sendo chamado exclusivamente agora pelo seu novo nome, e vai se tornando um homem amargo. Ele sofreu um trauma muito grande e sua mente ficou confusa. Ele se esqueceu dos fatos que ocorreram na mansão e não sabe direito tudo o que houve. Por isso, imagina que ele próprio tenha matado seus pais. Rose percebe que James vai ficando cada vez mais forte e seus machucados se cicatrizam muito rapidamente. As garras de suas mãos nunca mais surgiram, mas sua cicatrização apagou qualquer sinal delas. Algo que só foi possível pelo seu gene mutante. Logan é maltratado pelo cozinheiro do local, mas é querido pelos outros, principalmente por Smitty.
Ele se mostra muito trabalhador, prestativo e ágil, mas também Rose percebe que Logan vai se fechando cada vez mais e se tornando uma pessoa angustiada. O rapaz já não tem mais aquele semblante doente ou frágil de antes. Desde que despertou seu gene mutante, o seu próprio fator de cura o tornou mais forte e resistente. Com o tempo, ele foi ficando cada vez mais selvagem, inclusive caçando ao lado de lobos durante as noites. Um instinto selvagem, uma criatura com garras que vagava como animal. James Howlett já não existia mais, e com todo o trauma, sobrou somente Logan. Ele vai cada vez mais parecendo uma criatura selvagem e vai criando uma aparência que lembra ao próprio antigo Sr. Logan. E com isso, a gente tem certeza de algo. Thomas Logan não odiava os Howlett só pelo seu dinheiro. Ele odiava o homem que era casado com a sua amada, a Elizabeth. Por isso, ela tinha sido mostrada com cicatrizes em seu corpo, provavelmente de uma das noites com seu amante. A forma que ela agiu quando Thomas chegou na mansão para levá-la e como agiu quando ele foi morto já dava pistas, mas a aparência de James, cada vez mais parecido com o velho Thomas Logan, nos revela que ele é filho de um adultério, filho de uma Howlett com um Logan, James Howlett Logan. Logan se tornou um dos melhores trabalhadores da mina, era determinado, esforçado e foi aí que ganhou o apelido de Wolverine, um animal que não desiste de seu objetivo, um carcaju que busca seu alimento até o fim. Smitty o tomou como um aprendiz e praticamente como um filho, queria que fosse seu substituto e tinha muito carinho por ele, mas principalmente pela sua tal prima, a Rose. Smitty se aproximava cada vez mais de Rose, lhe dava livros que conseguia em suas viagens, inclusive um desses livros acabou dando para Logan, um livro sobre o Japão e sobre samurais. Mas secretamente, Logan também criou sentimentos por Rose, com quem conviveu todos esses anos, e ver Smitty cada vez mais próximo dela o deixava irritado, até o dia que viu e teve certeza. Rose e Smitty tinham um caso. Logan fica furioso e libera seu lado selvagem usando suas garras mais uma vez. Ele sentia como se Smitty estivesse roubando a sua amada. Enquanto tudo isso acontece, com o passar dos anos, o velho Howlett era o único ainda vivo da família e percebe que logo iria morrer sem deixar um herdeiro. É quando ele se arrepende de ter expulsado seu neto James e pede para que um homem o encontre. Um homem com uma cicatriz em seu rosto, o antigo amigo do seu neto, o cão. O cão vaga pelas montanhas do Canadá à procura de James Howlett, mas nunca o encontraria com seu nome, até descobrir que existia alguém chamado Logan trabalhando numa mina, e então parte para lá. Logan cada vez mais vai ficando irritado e antissocial, principalmente agora que descobriu o romance de Rose e Smitty. E para piorar, Rose diz que eles vão se casar e vão deixar aquele lugar em breve. Para conseguir dinheiro para essa partida, Smitty entra numa competição de luta num bar do vilarejo e é a oportunidade que Logan tem para extravasar a sua raiva entrando também naqueles combates. Rose fica preocupada com Smitty, dizendo que não conhece a verdadeira fera que Logan pode ser. Ele sente como se Smitty estivesse roubando Rose dele, levando-a para longe, alguém de quem ele ama, mas Rose nunca viu Logan dessa forma. Os combates vão acontecendo, Logan vai ganhando, assim como Smitty. O cozinheiro também participa e é espancado por Logan, que sempre aguentou as suas provocações. Mas enquanto isso, Rose deixava seu diário para trás, com todos os relatos daqueles anos e de suas histórias, e sabendo que o pior poderia acontecer, ela se prepara. Claro que a final dos combates seria entre Logan e Smitty. A luta é árdua. O ódio só cresce em Logan, que considerava que Smitty tinha roubado a mulher que amava, mas Smitty não tinha culpa de nada. E durante aquela luta, Logan percebe isso. Percebe como foi mesquinho, como foi mimado em querer para si algo que nunca foi seu. E assim,
entrega a luta. Smitty é considerado vencedor e recebe o dinheiro que levaria ele e Rose para longe daquele lugar, enquanto Logan sai agora sem rumo. Mas antes que a poeira baixasse, o cão surge e ataca o tal Logan, dizendo que aquele riquinho mimado tinha roubado algo que era seu, o seu nome. Desprevenido, Logan é espancado enquanto o cão parte para o ataque. O povo que estava ali se amontoa e pessoas ao redor vão chegando. Os curiosos só aumentam enquanto Logan e cão entram em combate. Logan parece cansado, não fisicamente, mas emocionalmente. Até que cão o atormenta dizendo que o moleque não viu sua mãe se matando e que foi muito bom matar o seu pai e ver eles levarem a culpa. Assim, reativando a memória reprimida daquele dia, Logan acorda o lado animal que existe dentro de si. Ele tira suas garras e fica pronto para matar o cão. Mas no meio daquela confusão, com todos os curiosos, Rose também estava ali. E não quer que Logan se entregue à sua selvageria. Ela quer impedi-lo, mas no último instante é empurrada no meio do alvoroço das pessoas espantadas com aquele monstro de garras. E com isso, Rose cai cravando seu peito nas garras do Wolverine. E se lamentando por tudo que passaram, Rose acaba morrendo. Um tempo depois disso, Logan desapareceu no meio das montanhas cheias de neve, agora vivendo em meio aos animais. Smitty ainda o procura por ter matado a mulher que amavam, mas sem sucesso. Enquanto suas coisas são queimadas, inclusive o diário de Rose com toda a história dela e de James Howlett. Logan, agora com mais traumas, não queria fazer parte daquela vida. Logan se torna um animal selvagem, um carcaju vivendo em meio a lobos, um homem que tinha tudo e aos poucos foi perdendo sua própria humanidade, se tornando um Wolverine. E é desse jeito que termina a história. A origem e a vida de Wolverine antes da Arma X sempre foi um mistério que ninguém queria revirar, mas a Marvel soube trazer essa história com os elementos certos. A narrativa da história é ótima e fluida, a arte lembra uma época passada, parece muito com quadros antigos de paisagens, ambienta muito bem o leitor. A história traz muitos pontos que são vistos no futuro durante as histórias do personagem, tanto solo quanto em equipe. A ligação de Logan com o Japão, os traumas que traz desde sua infância, até mesmo a atração por Jean Grey, talvez seja explicada pela lembrança dos cabelos ruivos da sua primeira amada. E explica uma parte de por que Wolverine não lembra do passado, principalmente pelos traumas mostrados aqui e das memórias implantadas durante o projeto Arma X. O roteiro é bom, tem alguns pontos clichês às vezes, mas tem ótimas reviravoltas interessantes, até mesmo confundindo no começo quem realmente seria o Wolverine. Muita gente não gosta dessa HQ porque mexeu no passado de um personagem muito querido e vários acharam isso desnecessário. Eu gosto porque mesmo revelando partes da origem do personagem, ainda deixou várias pontas soltas e criou ainda mais dúvidas sobre alguns pontos. Não considero como a origem do Wolverine, e sim a origem e transformação de James Howlett para Logan. A origem do Wolverine como a gente conhece hoje pode ser visto melhor em Arma X, que inclusive também tem vídeo aqui no canal. A HQ fez várias conexões com outras histórias lançadas antes e também serviu de base para a criação do filme X-Men Origins Wolverine. E apesar de criticada por alguns, acabou se tornando uma das revistas em quadrinhos mais vendidas da Marvel. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo. Se você quiser mandar alguma coisa pra cá, o número da caixa postal tá aqui na descrição. Me segue lá nas redes sociais pra ficar por dentro das novidades. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.